aí, pessoinha, tudo bem? Se você clicou aqui é porque você quer saber o resumo do livro e eu vou dar o resumo do livro. Mas me conta aí, você vai ver o resumo do livro porque não vai ler o livro, não vai se interessar em ler, não vai comprar, enfim. Me conta aí nos comentários o porquê, tá vendo o resumo, se vai ler ou não, enfim. E é o seguinte, o resumo sobre o livro da Andressa Urach, Morri para Viver, pode ser que fique um pouco grande, então se prepara que eu vou contar tudo. No primeiro capítulo do livro, ela já começa contando sobre o incidente, que ela ficou internada na UTI. Ela conta o porquê chegou a isso, o que ela fez, como foi as dores, o processo até chegar e o que resolveram, enfim. Ela conta que lá ela ficou num pós-morte, que ela pediu, implorou para Deus uma segunda chance para poder recomeçar e fazer diferente. Esse é o primeiro capítulo. O porquê de ter acontecido isso com a perna dela foi porque, primeiro, ela colocou hidrogel, 400 mililitros em cada perna. É uma substância que o corpo vai absorver, segundo ela, eu não entendo, mas ela fala no livro que o corpo vai absorver. E depois ela colocou um PMMA, é uma outra substância para a perna ficar... ela ficar gostosa lá, que nem ela tinha aquelas coxas grossas. E só que esse o corpo não absorve, então ia virar tipo um cimento, ia ficar lá nela pro resto da vida e era perigoso. Ela colocou medidas maiores que a Anvisa permitia. No hidrogel ela pagou 20 mil reais à vista, no outro não. Ela se arriscou mesmo sabendo dos riscos, porque ela era obcecada pela beleza. Tudo que ela fazia no corpo dela ainda não estava bom o suficiente. O porquê de ter acontecido isso com a perna dela foi porque, primeiro, ela colocou hidrogel, 400 mililitros em cada perna. É uma substância que o corpo vai absorver, segundo ela, eu não entendo, mas ela fala no livro que o corpo vai absorver. E depois ela colocou um PMMA, é uma outra substância para a perna ficar... ela ficar gostosa lá, que nem ela tinha aquelas coxas grossas. E só que esse o corpo não absorve, então ia virar tipo um cimento, ia ficar lá nela pro resto da vida e era perigoso. Ela colocou medidas maiores que a Anvisa permitia. No hidrogel ela pagou 20 mil reais à vista, no outro não. Ela se arriscou mesmo sabendo dos riscos, porque ela era obcecada pela beleza. Tudo que ela fazia no corpo dela ainda não estava bom o suficiente. Como ela era viciada em cirurgias, ela começou, depois de aplicar essas duas coisas na perna, ela começou a sentir tremores e dores enquanto ela estava em treino na academia. Então ela procurou um médico e começou a fazer uma lipo para retirar isso da coxa dela. Ela já estava na 4ª sessão quando aconteceu um incidente pior, que ela foi parar na UTI. Já estava na 4ª sessão de lipoaspiração nas coxas lá. Aí agora ela faz um comentário desnecessário explicando que os médicos chamavam ela de Wolverine. Até aí tudo bem, né? Chamou ela de Wolverine, o problema é deles. Não, gente, não basta. Ela vai explicar o que é o Wolverine. Cara, quem não sabe o que é o Wolverine? Meu Deus, Andressa! Agora ela explica que ela ficou 28 dias ao total internada, sendo que 3 dias ela ficou em coma profundo, que foi nesse período que ela pediu redenção para Deus perdoar ela, enfim, pediu perdão pro filho dela. As pessoas da Universal foram lá fazer oração para ela e ela ficou comovida e começou a ir pra igreja, enfim. Só que ela explica os detalhes bem nojentos sobre a cirurgia, porque teve 18 intervenções assim rápidas, porque ela estava muito mal, tiveram que ir fazer a cirurgia do nada. Ela explica os detalhes bastante, é bem nojento, e isso só realmente lendo porque é nojento. Ela acabou de falar lá do hospital, dos Paranauê que aconteceu. Ela começa a falar sobre o pessoal dela. Ela conta que ela foi criada de 1 ano até os 8 anos pelos avós de criação, porque primeiro o pai dela não aceitou que ela era filha dele, porque ela nasceu um pouco moreninha, creio que amarela, e o pai dela era tipo alemão, bem alemão, então ele não aceitou que era filha dela e não registrou. Ela foi criada pelos avós de criação até os 8 anos. O avô dela de criação, ele abusava sexualmente dela, dos 2 anos até os 8. Fazia muitas coisas, realmente só lendo mesmo pra entender. Mas ele passava a mão nela, levava ela, falava que ia com ela pra algum lugar, colocava ela no carro
e no meio do caminho parava e ficava abusando dela, colocando o dedo, enfiando a mão, pegando em tudo que é lugar. Ela disse que mesmo ela não tendo o corpo formado, ela via que ele sentia gosto por aquilo e sentia prazer, sabe? Ficava, tipo, imaginando que tinha uns peitos ali, porque não tinha porra nenhuma, né? Mas enfim, o cara era bem maluco. Esses abusos só pararam quando um dia o cara era tão grotesco que ele abusava na casa dele, em qualquer lugar. O cara tava abusando dela na sala, ela tava pelada, ele tirou a roupa e tava abusando dela. E a avó acordou e ouviu e pegou ele lá pelado. E aí mandou que a mãe se mudasse de lá com a Andressa. Mas não falou por quê, a Andressa não contou porque diversas vezes, o tempo todo, ele falava que ia machucar, do mesmo jeito que ele machucava ela, ia machucar a mãe dela se por acaso ela contasse. Ia machucar a mãe dela, ela ia ficar sem mãe, ia perder a mãe, enfim, fazia diversas ameaças. Então, ela não contava pra ninguém. Por isso. Eu creio que devido ao abuso, a criança ficou perturbada. Tipo, uma criança do 1 aos 8 anos sendo abusada, ela já não tem noção do que é certo e do que é errado, né? E não é o tipo de coisa, se ele tá falando pra ela não contar pra mãe, ela não vai contar pras amiguinhas, mas a criança fica perturbada. Então o que ela começou a fazer? Como a sexualidade dela foi obrigatoriamente aflorada bem mais cedo, ela queria fazer com as amiguinhas dela a mesma coisa que o avô fazia com ela. Queria tocar nas amiguinhas, beijar nas amiguinhas, passar a mão ali, entendeu? Ela era perturbada mesmo, por causa do velho, eu acredito eu, né? Ela cresceu assim, bem perturbada e rebelde. Com uns 11 anos já começou a fumar, cabulava, pulava o muro da escola quando ela se mudou, claro. Tinha uma vizinha que ela criava vários cachorros. A Andressa, gente... A Andressa, ela se deitava lá e deixava o cachorro ficar lambendo a periquita dela. E ela sentia muito prazer nisso, porque foi quando ela teve o primeiro orgasmo dela, deixando o cachorro lamber a periquita dela. É bem nojento isso. Ela explica isso no livro também. E aí ela começou a fumar, daí os amiguinhos ofereceram coisa mais forte, ela aceitou, ela recebia da mãe uns trocadinhos, creio que pra utilizar na cantina de escola, ela utilizava pra comprar cigarro. Um dia a mãe dela pegou o cigarro no quintal e viu, a Andressa viu a mãe chamando ela, quando ela viu que era o que era, que a mãe já tava pegando ali o cigarro. Cara, a pancadaria comeu solta. A mãe dela era meio perturbada também, não tinha noção de... Tudo bem, bater em criança é crime? É crime, mas, tipo, o que a mãe dela fazia, isso sim era um crime. Ela espancou a Andressa por horas, bateu, tudo, tapa, chute, soco. Ela espancou a menina já tava... toda ferida, machucada no chão. Ela só parou de bater quando uma vizinha entrou e interviu. A mãe dela falou assim que não ia querer mais ela, que ia mandar pra casa do pai no interior. Então pegou a menina e foi pro interior e mostrou pro pai, mas eu acho que ela só queria assustar, porque o pai não ficou, deu uma grana pra ela e ela veio embora de novo. Eu acho que a mãe só queria assustar, trouxe ela de volta, só que não confiava mais. A Andressa não parou, porque ela era rebelde, perturbada, continuou fazendo as mesmas coisas. Ela ela não tinha noção se ela era virgem ou se não era por conta dos abusos, e não podia falar isso com a mãe, então pra ela, na cabeça dela, ela não era mais virgem. Ela foi piorando, além de fumar, de usar droga, de cabular na escola, ela começou também a pintar o cabelo de tudo que era cor. Primeiro ela tacou logo um preto, que era pra arrasar, depois começou a pintar o cabelo com papel crepom. Aí eu já fiz isso, gente, quando criança. Começou a pintar o cabelo com papel crepom, de tudo que era cor. Ela cortava, ela participava de concursos, ela era obcecada já com a aparência dela. Tanto porque ela não entendia o porquê que o velho se interessava por uma garota raquítica, que não tinha nem peito, nem bunda, nem nada, ao invés de pegar uma mulher gostosa, né? Não, preferia abusar dela. Ela vivia atormentada com os pensamentos do que aconteceu com ela quando criança. Ela tinha ali um certo rancor pela mãe dela, porque tudo que ela perguntava pra mãe também, a mãe falava, seu pai só mora no interior. Aí do nada levou a menina assim pra conhecer o cara, depois de tomar uma baita surra do caralho. E aí o pai não quis ficar, ela trouxe de volta e a rebeldia continuou, claro. Só que cada vez mais rebelde, colocou piercing, fazia umas maquiagens muito loucas,
Tudo da mãe dela era surra, mas surra mesmo. Qualquer coisa era motivo de surra. Aí tem um capítulo aqui na página 87 que eu vou ler, o seguinte. Esse é o pedaço da sofrência dela. Por que eu sou feia assim? Por que meu corpo é torto e defeituoso? Por que o meu cabelo não presta? Por que eu sou morena demais? Por que magrinha demais? Porque não come, óbvio. Por que não sou como uma boneca Barbie? Por isso, minha mãe só briga comigo e não me ama. Por isso que o meu pai não me quer. Por isso que eu não sou desejada, que eu sou desejada unicamente por um velho, imundo, aliciador de menores. Bem trágico, né? Aí, depois disso, além de todas as rebeldias, ela conheceu um guri lá e resolveu que ia fugir com o menino. Assim, só que nessa fuga dela, ela planejou fugir, vendeu o videogame dela pra fugir. A mãe dela descobriu. Aí, além dela tomar outra surra do caralho, a mãe dela pegou ela, levou pra casa do pai, largou lá, definitivo. O pai estava num novo casamento, né? Então ela tinha um irmão só por parte de pai, assim, mais ou menos da idade dela. E como se não bastasse, a Andressa deu pro irmão dela. Sim, ela perdeu a virgindade com o irmão dela. O pai era tão idiota que pra onde ele ia, todas as festas que ele ia, ele levava ela junto pra ela não aprontar. E aí ela apronta dentro de casa. Pois é. E depois ela volta a morar com a mãe, aí se apaixona por um cara e, isso eu achei muito sinistro. Ela se apaixonou pelo cara e do nada, assim, sem namorar, sem conhecer nada, ela não noivou nada, ela pegou e casou com ele. Com 16 anos. A mãe dela permitiu, foi lá, assinou o documento permitindo, casaram-se e foram morar junto. Assim, do nada. Logo ela engravidou, muito nova, teve complicações, a criança nasceu com alguns probleminhas, ela sofreu bastante, ela relata nesse capítulo sobre o filho dela. E aí o casamento não foi dando certo também, né? O casamento não deu certo, o cara era espírita, ele via coisas, falava coisas, recebia entidade, sei lá como é que fala. E ela não aceitava isso, não queria nem ouvir ele falar sobre espiritismo, só que era involuntário. Então o casamento não deu certo, ela entende que não deu certo por culpa dela. Ela ficou meio que largada, não tinha pra quem pedir ajuda. Então ela começou a ver vagas de emprego, ela trabalhava em um emprego, só que não era o suficiente para suprir as necessidades dela e do filho dela. E da mãe, enfim, que a mãe que praticamente criou o filho dela. Aí ela começou a ver um por fora, que alguém indicou, que falou que era legal, que era bom e tal. É assim. Aí ela foi lá ver sobre a vaga de emprego, sobre o que era um prostíbulo, tipo ficar dançando lá no bordel a noite inteira. Mas quem fazia programa ganhava mais, ganhava por fora. E ela não gostou muito, mas como ela já tava lá, a mulher falou assim, vai com esse senhor, na onde ele quer, ele só quer desabafar. É tipo um cliente carente, ela explicou. Ele só queria desabafar. Ela ficou lá ouvindo as paranoias dele, um velho de 68 anos. E no final ele fez um cheque de 500 reais pra ela. Aí ela tipo, opa, 500 pila, assim, só pra ficar ouvindo. Achou que ia ser fácil assim, resolveu se entregar a essa vida. Começou a dançar, começou a fazer programa, começou a se empenhar, porque ela queria ser a melhor da casa. Começou rivalidade com as demais meninas. Ela queria ser a melhor, ela não media esforço. Se alguém cobrasse, 7 mil no programa, ela cobrava 10. Ela não queria ficar por baixo. E ela chegou ao ponto de ser famosa no prostíbulo, mas ela deu um outro nome pra ela, tipo um nome de guerra, que nem da Bruna Surfistinha. Aí ela deu nome de guerra pra ela, começou a ficar famosinha lá, todo mundo ia lá só pra ver ela, só que também começou a assaltarem ela na rua, sabe, já algo previsto. Encontrava ela e tomava o dinheiro dela, as meninas da casa começaram a brigar com ela, rasgar as roupas dela, ela descia lá embaixo, fazia o maior barraco, batia na menina, fez a menina ser expulsa, era muito barraqueira, ela tava descendo o nível bastante. Aí ela foi não sei se é terreiro, não sei como é que chama. A mulher deu um banho de sal grosso nela lá, deu um banho de mel nela pra atrair homem e falou pra ela que ela ia ter tudo que ela quisesse, tudo de clientes que ela quisesse, ia cobrar o preço que ela quisesse, com a condição de que a cada R$1.000 que ela ganhasse, ela desse um champanhe pra Pombagira que ela recebeu lá. Algo assim. Eu sei que ela chegou ao nível de enviar
caixas e caixas de champanhe. Você não tá entendendo. Ela cobrava quanto ela quisesse no programa. E aí, como se não bastasse, ela tava obcecada em ganhar mais dinheiro, mentindo pra família dela. Não ficava com o filho dela, dava um beijinho, ó, se mandava. E ela tava conseguindo ganhar dinheiro. Só que falavam pra ela que ela ia ganhar mais dinheiro ainda se ela fosse famosa. Então ela decidiu, fazia de tudo pra aparecer. Fazia barraco, foi em pessoas e pegou conselhos. Ela participava de festas de famosinho, só que ela começou a entrar em depressão, começou a usar droga e misturar droga com remédio de tarja preta, e a coisa ficou preta, ela já teve umas 3 overdoses logo pra ficar esperta. E também ela conta minuciosamente sobre cada programa estranho que ela fez. O mais estranho assim que eu achei foi um que ela foi ficar com um casal. O cara era paralítico, chegou lá na hora H, a mulher começou a brigar com o cara e pegou a faca, começou a ameaçar o homem. Eu fiquei tipo, o que o homem vai fazer, mano? Enfim, ela ficou assustada e foi saindo de fininho do quarto. Teve um outro também que ele gostava que batesse nele, mas ela não tava batendo o suficiente. Aí ela foi e bateu de verdade. Aí ele foi e deu um box na cara dela. Ela ficou desmaiada por 30 minutos. Quando ela acordou, tava sozinha no quarto, a conta paga, e enfim, pegou dinheiro e se mandou. Mas ainda assim, mesmo ela acompanhando pessoas famosas e fazendo a fama dela aos pouquinhos com os barracos, ela continuava no bordel, até que ela teve uma briga muito feia. Eu vou ler um pedaço pra vocês. A briga, pra começar, foi quando ela encontrou a boneca de voodoo lá que fizeram pra ela no bordel. Aí, olha só. Certo dia, ao me preparar para mais uma noite de trabalho, me assustei com uma macumba em cima do meu armário. Uma boneca cheia de costuras amarradas, com o meu nome escrito nas pernas e braços de pano. Dentro do armário, minhas roupas de dançarina estavam pichadas de tinta preta e em frente ao móvel um punhado de terra de cemitério. Ah, o meu sangue ferveu na hora. Peguei a boneca e fui desfilando pelo salão, debochando, gritei. Olha só que folgada. Olha que linda a boneca que eu ganhei. As garotas arregalavam os olhos ao me verem brincar com o trabalho das entidades. Meu, deu briga. Ela bateu na menina, ela foi parar na delegacia. Foi. Já um pouco famosinha, um cliente propôs de ela ir morar com ele, tipo, ser só dele e ficar lá na casa dele. E ela topou. Ficou uma semana lá. O cara era eu não sei como é que fala, se é pai de santo, não sei. Era alguém desse tipo, só que muito famoso. Então ele pagava pra ela mensal, acho que era fixo 12 mil ou 10 mil. E fora isso ela tinha carro à disposição, ganhava joias toda semana, vários presentes, roupas, enfim. Ela estava gostando, porém o cara começou a ser grosso com ela, assim como ele era com os funcionários dele. Aí ela caiu fora. Se envolveu também com um bandido muito perigoso, que ele queria que ela fosse só dele. Uma vez eles estavam numa festa, ou numa boate, sei lá, e ela conversou com outro rapaz que ela conhecia, enfim, conversou com ele. Pra quê? Esse cara agarrou no pescoço dela, fez ameaças com ela já não sabia mais o que fazer. Só parou porque ele se mudou com a esposa dele, porque ele era casado, se mudou com a esposa dele. Ela também foi por um tempo dançarina do latino, as famosas latinettes, mas o latino não permitia que fosse dançarina, prostituta, esse tipo de coisa, então ela logo caiu fora. Ela já estava tão famosa que ela tipo ganhava 200 mil pra dançar só 20 minutos no palco do cabaré. Você não tá entendendo, cara. Eu não vou ganhar 200 mil reais nem nunca, nem que eu danço, nem que eu faço strip. E ela ganhava só pra dançar 20 minutinhos. Enfim. Ela saiu em revistas, nua. Aí foi adquirindo essa fama, começou a fazer programas no exterior com pessoas famosas do Brasil. Só que aí eles viajavam, pagavam a viagem dela, ela ia lá, fazia o programa, acompanhava a pessoa lá e voltava pra cá de boa. Quando ela tava saindo do cara que ela tava morando, ele falou assim, não vai não, eu tenho contatos no Big Brother e tal. Ela fechou a porta e se mandou, meu, o cara é louco, fica gritando com ela, enfim, se mandou. Aí depois ela foi convidada pra participar da Fazenda, ela disse que a princípio a tática dela era aparecer, porque ela viu, pá, que quem é má sempre aparece mais. Tava dando certo.
certo, só que aí ela, na primeira semana ela começou a adquirir muitas inimizades. Por que será, né, Andressa? Enfim, muitas inimizades. E aí todo mundo começou a mandar ela pra roça. A coisa começou a ficar feia, ela se rebelou, ela não sabia mais o que fazer para aparecer, ela queria muito ganhar aquele prêmio. Como ela viu que não ganhou, na última festa, inclusive, ela nadou nua na piscina, porque ela queria chamar mais atenção do que a vencedora em si. Só que durante a casa, foi cada coisa grotesca, sabe? Um cara cuspiu nela, no total, depois dele ter cuspido nela, foi umas 30 cusparadas, ela falou. E não para por aí. O pessoal chamava ela de prostituta enrustida, aí ela revidava sendo mais baixa ainda, xingando mais ainda. A coisa ficava feia mesmo quando tocou no nome do filho dela, aí a coisa ficou feia. Mas enfim, ela não ganhou, aí depois logo aconteceu esse incidente da UTI, que foi que ela cita no começo do livro. Aí o final do livro, ele se baseia em ela falando que pediu a segunda chance para Deus, que pediu perdão, que na igreja ela ainda se sentia um pouco mal, mas as palavras sempre consolavam ela, palavras de alguém que tinha uma história pior ainda, tipo assassinou, matava, enfim, aí ela se acalmava um pouco, o espírito dela. Ela viu que as pessoas são muito mal vistas quando fazem tudo que ela fez e depois se arrependem. É o tipo que eu acho dela. Fez e agora fica pagando de coitadinha. As pessoas, infelizmente, elas veem assim. Ao invés de pensar, não, por que não uma segunda chance? Todo mundo merece uma segunda chance. Não, a primeira coisa que pensa, tá pagando de coitadinha. Tanto que se você pesquisar algumas entrevistas dela, tem uma que o apresentador arregaça com ela, falando que a mãe dele tinha 5 filhos e que nunca foi prostituta, que piriri, cada um sabe dos seus problemas. Eu acho que o que não cabe é a gente ficar julgando. Enfim. Aí é só isso. Quem gostou do resumo, dá um joinha e comenta alguma coisa no comentário se gostou do resumo, enfim. E até o próximo livro.